Lula fez uma reunião com os ministros, meu amigo, porque não sabe como reagir à questão do Trump classificar o Comando Vermelho, o PCC, como terrorista. Tá um barata, continua o barata voa no Palácio do Planalto, né? Aqui, ó. Ministros de Lula conversam antes de reagir à decisão sobre Comando Vermelho e PCC. Fizeram uma reunião enorme e decidiram que a desculpa deles vai ser colocar o medo dos Estados Unidos invadir o Brasil. Então já estou colocando aqui, ó, que classificação de Comando Vermelho e PCC abre espaço para ação da CIA no Brasil, invasão do território brasileiro, o que é uma lorota, a gente já sabe disso, né? Os Estados Unidos não fez isso com nenhum dos países que classificou entidades terroristas, grupos criminosos como terroristas na América Latina. Sempre age em coordenação com o país, né? Só que tá, cara, eles estão batendo cabeça que olha só o que foi essa mulher falando aqui, ó, uma das especialistas, tô chamando um monte de especialista, a mídia amiga do PT tá chamando um monte de especialista para falar. E a mulher, olha que absurdo, já subiu o preço da cocaína. É lógico, porra, isso é uma coisa positiva. Isso mostra que, evidentemente, está dando certo, né? O que você faz com repressão é aumentar o preço da coisa mesmo, é natural, né? Isso é ruim para o PCC, tá vendendo menos, tem menos produto para vender, né? Quem quiser se intoxicar vai ter que pagar mais caro, né? Ou seja, o pessoal nem percebe que estão falando coisas que elogiosas para o Flávio Bolsonaro, elogiosas para o governo Trump, né? Significa que já teve um efeito, olha só. O Flávio Bolsonaro nem ganhou nada ainda, nem é candidato oficial, porque lembra, né? Ainda é pré-candidato, né? Candidatura só a partir de julho. Ainda é pré-candidato ainda e já fez subir o preço da cocaína em São Paulo, né? É ótimo. Já é um sinal positivo aí, né, no tráfico, né? Vamos ver isso daqui, vamos acompanhar. Isso aqui tá muito engraçado, cara. O Lula não sabe como reagir. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Fraudão do Lula, a esquerda está desesperada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, o Lula não conseguiu falar nada, tá em estado catatônico o Palácio do Planalto, barata voa total, ninguém sabe como responder a isso, por quê? Porque todo mundo sabe que isso vai pegar para o Lula na eleição, né? Isso vai ficar com uma coisa ruim. O Lula pega de um jeito ou de outro. Pega se o Lula não fizer nada, por quê? Porque daí ele não vai ter o dinheiro da campanha dele, né, que vem do PCC e do Comando Vermelho, e pega se ele falar contra isso daí, porque aí ele vai estar defendendo o bandido, né, na cabeça do brasileiro. O brasileiro, é lógico, com razão, não quer que defenda PCC e Comando Vermelho. Defender soberania nacional, beleza. Defender Comando Vermelho e PCC, não, porra nenhuma, né? Então tá aqui, ó. O Igor Gadelha traz a informação que os ministros do Lula fizeram, ele fez uma reunião, teve uma reunião no Palácio Planalto com os ministros do Lula para tentar ver como é que vai responder essa história, tá? Ministros e assessores de Lula decidiram examinar com lupa a decisão do Trump antes de reagir à medida. Segundo apurou a coluna, ministros, diplomatas e assessores terão uma série de conversas reservadas ao longo dessa sexta-feira para decidir como será a reação oficial do governo aos Estados Unidos, né? As discussões sobre o tema envolvem integrantes do Palácio do Planalto e do Itamaraty. A coluna apurou que, além das conversas, uma reunião ampliada foi marcada para as 12 horas agora, deve estar acontecendo nesse momento aqui, no Palácio do Planalto. O encontro deve reunir ministros palacianos e integrantes da Fazenda e do Itamaraty. O presidente Lula já deixou claro ser contra a medida. Tem que proteger os bandidos do Lula. Como é que vai fazer com os bandidos do Lula, né? O governo, porém, analisa com cautela para que não possa passar a ideia de que protege bandidos. Como é que a gente protege os nossos bandidos sem passar a ideia de que a gente está protegendo bandidos, né? Que dilema que nós temos, né? Como que nós vamos fazer isso, né? Eu vou te falar um negócio, né? Aqui, ó, após derrota para Flávio, ou seja, o pessoal está entendendo que é uma derrota para o Flávio, não tem jeito. Lula vai defender a soberania nacional e avalia contato direto com Trump, né? Então aqui, ó, o Planalto quer articular uma cooperação com os Estados Unidos voltada ao combate ao crime organizado. Mas, de novo, o Lula não tem jeito, cara. O Lula não quer bater no PCC e no Comando Vermelho. Quando o Lula fala de combate ao crime organizado, ele vai logo pro cara lá, pro dono da Refit lá que está nos Estados Unidos, porque é o cara que está sonegando imposto. E olha só, sonegar imposto é uma coisa. Eu não sei se o cara da Refit, é Ricardo Magro o nome dele, né? Eu não sei se o cara está envolvido com PCC e Comando Vermelho também. Se estiver envolvido com PCC e Comando Vermelho, eu quero que ele se foda também.
Mas até onde a gente sabe, o cara da Refit, o que ele faz é sonegar imposto. Isso é uma coisa muito diferente de fazer tráfico de drogas e não sei o que lá, e ajudar o Comando Vermelho e o PCC. São duas coisas muito diferentes. O Lula entende isso como um crime, não sei o que lá, e quer que os Estados Unidos façam uma cooperação, sempre cai no tal do Ricardo Magro. Só que na prática, isso não é crime, não é PCC, não é Comando Vermelho, né? Ou pelo menos, até onde eu sei, tá, gente? Pode ser que tenha ligação, eu não sei. Lula também avalia fazer um telefonema para conversar diretamente com o Trump sobre o assunto. Lula, você esteve lá com o Trump há 2 semanas atrás, cara. O que faltou de você conversar 2 semanas que você tem que conversar de novo agora, né? Auxiliares do presidente entendem que Trump pode não ter participado diretamente da formulação da medida, que a decisão foi influenciada pela ala mais radical do governo norte-americano, o Marco Rubio, né? Não, Lula, o Trump já está deixando claro que ele considera você um cara dinâmico. Dinâmico, no palavróleo do Trump, quer dizer, cara, duas caras, que fala uma coisa na frente e faz outra por trás. Chega lá e fala com o Trump que não, que vamos combater o narcotráfico, não sei o que lá, mas no final das contas só quer saber de proteger os seus mesmo, não quer saber de nada de combater crime mesmo, né? E, enfim, aqui, ó, para a equipe de Lula, Trump deveria ter negociado, ou pelo menos avisado o governo brasileiro. De onde é que ele tirou essa ideia, cara? De onde é que o Lula tirou essa ideia de que haveria a necessidade de avisar o governo brasileiro de alguma coisa que os Estados Unidos façam, né? A verdade é que já vinha sendo avisado há algum tempo que ele faria isso, né? Aliás, os Estados Unidos estiveram aqui no Brasil e sugeriram que o governo brasileiro decretasse o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Se o governo brasileiro tivesse decretado isso, os Estados Unidos teriam um espaço melhor para agir, não ficaria tão feio para o governo brasileiro. Né? Ficou feio por quê? Porque o Lula quer defender os seus terroristas, não quer decretar os terroristas dele como terrorista, porque ficou óbvio que o Lula está defendendo os terroristas, né? Aqui, o governo brasileiro busca uma neutralidade de Trump no processo eleitoral. Ô Lula, você que chamou o Trump de nazista, de fascista, que apoiou abertamente a Kamala Harris, que tentou interferir na eleição americana declarando apoio a Kamala Harris abertamente, agora você quer que o Trump não interfira aqui? Ai, que chato o Trump interferir aqui, né? Pois é, você interferir lá podia, né? Pois é, esse é o problema, né? Lula conversou nessa quinta-feira com o chanceler Mauro Vieira e com assessores e coisa e tal. Bom, tal barato avô, eles não sabem o que fazer por lá, né? Aí começou a imprensa a tentar chamar os especialistas. O tal do Lincoln Gakia, claramente é petista, está reclamando que não, porque a classificação abre espaço para a ação da CIA no Brasil. Isso aqui cara, eu já estou gostando da medida, você não precisa me convencer que é uma medida boa, não. Eu acho ótimo, se a CIA entrar aqui e atacar o Comando Vermelho PCC, porra, lindo de morrer. Não vai acontecer isso, tá? O que tem acontecido tanto no México, quanto na Colômbia, quanto em outros países que tiveram essas organizações declaradas terroristas, é cooperação entre o governo americano e as forças locais para agir contra esses grupos. O que a CIA faz é justamente fazer a parte de inteligência. Mas talvez seja esse o medo do pessoal, né? Porque quando a CIA começar a fazer a parte de inteligência, de rastrear quem é que está ligado ao Comando Vermelho e ao PCC, que nome será que a CIA vai descobrir que são de pessoas ligadas ao PCC e ao Comando Vermelho aqui no Brasil, né? Esse é o medo desse pessoal, eu imagino. Porque não é não é que a CIA vai entrar, que vai chegar com helicóptero e coisa e tal e invadir o Brasil, né? O Lula vai tentar vender essa ideia, tá? Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é combate a grupos terroristas, né? Aqui, ó, a classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas é gravíssima para o Brasil, com consequências muito além das investigações policiais, diz o Gakia, que lógico, está chateadíssimo com isso, né? Ele disse que agora ele não vai ter mais troca de informação entre o FBI e as polícias brasileiras. Eu acho que esse pessoal não está entendendo o problema. Na verdade, é o contrário. As polícias brasileiras vão poder ter acesso a informações confidenciais da CIA. É o que tem acontecido no México. A CIA tem informações confidenciais de espionagem que sabem qual é o rastreio dessas pessoas ligadas ao PCC e coisa e tal, e elas vão poder ajudar muito mais a polícia local do que de outra forma, né? O FBI é a polícia dos Estados Unidos, ela atua só nos Estados Unidos, ela não tem equipes de espiões fora daqui, né? Mais uma vez, a impressão que dá é que esse pessoal está com medo do que a CIA vai descobrir aqui no Brasil de ligação do PCC e do Comando Vermelho, né? Até onde vai a ligação do PCC e do Comando Vermelho? Com entidades aqui no Brasil, talvez entidades políticas, né? Porque a gente sabe que tem essa ligação do PCC e do Comando Vermelho com organizações esquerdistas aqui no Brasil, né? Mas a gente não tem prova disso, não tem informação direta, né? Agora, com a CIA entrando nisso daí, é possível que a CIA aponte algumas coisas mais substanciais, né?
Enfim, o promotor de justiça especializado em crime organizado, petista, avalia que isso poderá prejudicar o sistema financeiro e investigações. Olha só vai prejudicar o sistema financeiro se for o sistema financeiro ligado aos grupos terroristas, né? E aí é para prejudicar mesmo. Ninguém quer que o sistema financeiro fique na boa com esse negócio aqui de investigação, né? Aqui, ó, classificação do Comando Vermelho e PCC como terroristas traz risco econômico ao Brasil. De novo, isso aqui é uma besteira. As equipes, os bancos que estiverem realmente prestando serviço para o PCC e o Comando Vermelho sabendo disso, porque veja, se tiver alguma conta do PCC e coisa e tal, sem o banco saber, não tem nada que ele possa fazer, né? Ele vai imediatamente encerrar a conta, né? Mas se estiver fazendo isso sabendo que é um problema, isso certamente vai gerar, tem que gerar mesmo consequências, tem que acabar mesmo, tem que ter sanções para esses bancos, né? Mas o pior é isso daqui, olha só essa desembargadora, o pessoal está tão desesperado, estão tão desencontrados sem saber o que falar, que olha só o que diz essa desembargadora especialista aqui na CNN, vamos ouvir ela falando aqui. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Dona, você acabou de falar a vantagem. A cocaína já subiu de preço. É lógico. Não, ninguém acha que essa operação americana vai fazer assim e vai sumir o tráfico de droga no Brasil. Não é isso, cara. É lógico que vai ter. Sempre vai existir tráfico de drogas. É o que eu falei. Enquanto tiver gente querendo comprar, vai aparecer alguém querendo vender. Então nunca vai acabar o tráfico de drogas, não tem isso, né? Agora, o que acontece quando fica mais difícil fazer o tráfico de droga? O preço sobe. Pronto, você acabou de falar que já tem uma vantagem, que já está dando certo. O Flávio já fez mais pelo combate ao crime organizado e pelo tráfico de drogas do que o Lula em 4 anos. Com uma medida só, já subiu o preço da cocaína em São Paulo. Pronto, já é sinal que está funcionando, né? Mas o pior é que ela está falando isso achando que é ruim. Será que... Bom, não sei, né? Não sei se ela está preocupada com o mercado, ficar mais caro, né? O pessoal que cheira umzinho fica mais caro, né? Não sei qual foi a coisa que ela disse de ruim disso, né? Outra coisa que ela falou, nós cidadãos americanos em São Paulo. Eu não sei, será que ela é desembargadora do Brasil e é cidadã americana? Eu não sei, né? Ficou meio estranha essa frase, né? Não, porque de fato não vai mudar nada nem para os cidadãos brasileiros, nem para os cidadãos americanos que moram no Brasil. Não muda absolutamente nada para ninguém, né? Supostamente vai começar a mudar à medida que forem colocando os nomes das organizações que estão ajudando o PCC e o Comando Vermelho lá na lista da OFAC. Aí que vai mudar para o pessoal, né? Por enquanto não muda nada. Ah, e o Comando Vermelho vai continuar vendendo droga? Vai, infelizmente sempre vai ter. O que se espera é justamente que o preço da droga suba, né? O preço da droga vai subir, vai ficar mais caro, e com isso, né, as pessoas que compram vão comprar menos, né? Porque está mais caro agora, né? Aliás, isso é um argumento econômico meio furado, na verdade, né? Porque eu já fiz vídeo sobre isso explicando que a diminuição de consumo com o aumento do preço é muito pequena, porque a pessoa é viciada, né? Ela é viciada, ela vai querer do mesmo jeito aquele negócio, né? Só que não deixa de ser um esforço maior, não deixa de ser sinal de que a coisa está funcionando. Subiu o preço da droga, é sinal que está dando certo a coisa, né? Aí a mulher está reclamando, e o pessoal da CNN vai nessa, cara. Eles estão botando os especialistas para falar os negócios. Tá todo mundo falando desesperado, sem saber o que fazer. Barata voa que chama, né? Vamos continuar aqui, tem mais coisa aqui nessa fala dela. Olha, esclarecedor e angustiante ouvi-la, porque como é importante a gente ouvir alguém que traz um olhar técnico, né? Como eu disse, repito, tem uma vida dedicada a isso. E ao mesmo tempo a angústia de não saber qual que é o caminho, né? Obrigada pela entrevista, e a senhora citar aqui até as questões de cocaína, né? Que o preço já aumentou diante da adversidade dessa instabilidade. Conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pô, eu tava pensando em dar um teco agora à tarde, vai ficar mais caro meu teco, porra. Caraca, bicho, que chato isso, bicho, que absurdo, já subiu o preço, a gente não sabe o que fazer agora. Meu amigo, não tem que fazer nada, cara. Tem que aproveitar, que bom que tá dando porrada no pessoal do PCC e do Comando Vermelho. Cara, é muito engraçado isso, bicho. É o que eu falo, esse pessoal tá tão desesperado que eles não sabem como reagir à coisa, né? Tá cada um falando uma coisa totalmente mais sem sentido do que a outra. O pior que o pessoal está comentando agora é a designação que deram de terrorista ao pessoal do 8 de janeiro, né? Então, aqui, ó, terrorista, velhinha lá com a camisa do Brasil,
com andador na Praça dos Três Poderes, né? Não terrorista, o pessoal com arma vendendo droga no Rio de Janeiro. Esse aqui é do Nicolas Ferreira, né? Aí tá o pessoal aqui, a visão de mundo do PT. Débora do Batom, terrorista. Marcola, vítima da sociedade, né? Aqui, ó, PF avança na identificação dos financiadores dos atos terroristas de 8 de janeiro. Aquilo é terrorismo. O Comando Vermelho e o PCC não tem nada, né? Isso não apenas vai reforçar a ideia que todo mundo sabe que o PT é ligado a essas facções criminosas, como vai quebrar a narrativa dele sobre o 8 de janeiro também, né? Aqui, ó, a Marina Helena traz essa capa da Veja de 2005, aqui, os tentáculos das Farc no Brasil. Espiões da BIM gravaram representante da narco-guerrilha colombiana anunciando doação de 5 milhões de dólares para candidatos petistas na campanha de 2002. PT, militantes serão expulsos se pegaram dinheiro das Farc. Pois é, mas essa ligação é muito profunda, cara. É muita gente do PT que é ligado ao crime organizado, né? E ainda tem aquele negócio, né? Todo mundo lembra desse diálogo que foi captado pela polícia, né? Para você ver, o PT nós tinha um diálogo, cabuloso, mano, porque a situação que nem dá para nós ficar conversando a caminhada aqui pelo telefone, mano, mas o PT ele tinha uma linha de diálogo com nós cabulosa, mano. Alexandro Pereira, Roberto Pereira, vulgo Elias, integrante do PCC em ligação telefônica interceptada pela PF em 2019. Um não terrorista, segundo o PT, evidentemente, né? Aqui, ó. O Paulo de Tarso traz várias vezes que o PT tentou ajudar o Comando Vermelho, né, e o primeiro comando da capital. De novo, você pode falar assim, mas o Lula fala que o traficante é vítima, que não sei o que lá, que pode roubar celular, mas ele fala porque ele fala merda, né? Não, eles fazem coisas também aqui. O PT tentou suspender um decreto contra o PCC e o Comando Vermelho, né? O PT usou o PCC para lavar dinheiro com empresas no Ceará, afirma Palocci em delação. PT tinha um diálogo cabuloso, o caso lá do Elias, né? Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com o PCC. Em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Marcos Valério é o cara que fez o mensalão, né? Mensagens do PCC orienta votos em deputada federal do PT. Dama do tráfico teve passagem e 3 diárias custeadas por ministério. Veja o valor total pago com verba federal. Enfim, tem mais um monte de informações aqui sobre as vezes que o PT abertamente ajudou o PCC, ou seja, não é uma coisa por acaso, né? E a boa notícia que tem ainda, que o Eduardo diz aqui, é que ainda há mais por vir. Ainda há mais por vir. Olha que coisa bacana. Eu não vejo a hora da Magnitsky voltar. Já pensou se a Magnitsky volta com uma comprovação pela CIA da ligação do Alexandre de Moraes com o PCC? Eu não sei se existe. A gente já falou sobre isso aqui. Existe a suspeita, né? Houve denúncias nesse sentido lá atrás. Se era só a Viviane Barsi de Moraes prestando serviço para o PCC, como eu falei para vocês, ser advogado de criminoso não é ser criminoso. Agora, se tem mais coisa do que isso, a gente não sabe. Quem sabe a CIA tem mais informação sobre isso, né? A coisa pode ficar brava, meu amigo. Esse ano vai ser emocionante, cara. Se prepara. Não é à toa que o pessoal do Lula está desesperado, não sabe o que fazer. A situação é preocupantíssima para esse pessoal. A preocupação deles agora já não é nem mais perder a eleição, é ir para cadeia. Exatamente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.